Fala, minha nação tricolor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia. Ontem não teve vídeo aqui no canal, pois estava em viagem, como eu falei para vocês, estava em Itabaiana, Sergipe. Já estou em Salvador, já estou no nosso cenário, então tem vídeo normal hoje aqui no canal. Quero trazer dois conteúdos falando sobre o mercado de transferências. No vídeo de hoje eu vou trazer informações importantíssimas sobre o interesse do Bahia no zagueiro Nathan Silva, que pertence ao Pumas do México. Quero explicar a situação para vocês, o que de fato está acontecendo, trazer as minhas apurações em relação a esse assunto. Tem muita coisa para a gente comentar, tem muita coisa pra gente falar no vídeo de hoje, além, claro, de repercutir tudo o que aconteceu no dia de ontem do Tricolor de Aço. Tem sorteio da Copa do Nordeste pra gente falar, tem coisas sobre o mercado de transferências, sobre o planejamento pra gente comentar também no vídeo de hoje, feito pelo Cadu Santoro. Já conto muito com o teu like no início desse vídeo, para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. É muito importante que você faça isso, além, claro, de se inscrever, para você poder ajudar a nossa comunidade a chegar a 10 mil inscritos, e estamos muito perto disso acontecer. E também para você concorrer ao nosso sorteio. Assim que a gente chegar a 10 mil inscritos, eu vou sortear uma camisa do Bahia para você, torcedor. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece. Sou produtor de conteúdo do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E já vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, trazendo informações sobre o dia de ontem do Bahia, né? Sobre o sorteio da Copa do Nordeste. E vamos falar também sobre o que aconteceu. O Bahia está classificado também na Copa São Paulo de Futebol Júnior, como vocês já acompanharam, e já tem data marcada para o confronto das oitavas de final contra a equipe do Cruzeiro, que vai acontecer amanhã às 4 horas da tarde, transmissão do Sport TV. Bahia com o time mais jovem da competição e chegando nas oitavas de final. Que orgulho da rapaziada, que orgulho dessa garotada do Bahia, fazendo história na Copa São Paulo de Futebol Júnior, com a maioria dos jogadores com 16, 17, 18 anos, e mesmo assim tirando as equipes, né, com mais idade, equipes até mais fortes fisicamente, que sejam até um pouco mais preparadas, mas o Bahia, com um jogo bem jogado, está conseguindo ganhar os seus jogos e conseguindo avançar. Então, boa sorte para a garotada e muito orgulho já dessa caminhada de ter chegado às oitavas de final com a equipe mais jovem do torneio. Falando agora sobre a Copa do Nordeste, isso porque a gente já teve os grupos definidos. Eu vou colocar aqui a foto na tela para vocês. O Bahia está no grupo A, vai enfrentar algumas equipes como a equipe do Ceará, vai enfrentar o Confiança, Sampaio Correia, Juazeirense, enfim. O torneio esse ano vai ser diferente, né? Os jogos vão acontecer entre os clubes do mesmo grupo, os jogos únicos, né? Não tem ida e volta. Os 4 melhores avançam para as quartas de final e aí a gente tem o torneio eliminatório. Já começa nesta quarta-feira, no dia 22, na próxima quarta-feira, na verdade, mas a gente ainda não tem datas, horários, confrontos, os locais dos confrontos. É a CBF querendo arruinar de vez a Copa do Nordeste. Aos poucos ela vai conseguindo. Um torneio tão atrativo, há menos de uma semana para começar, e a gente ainda não conhece praticamente nada. Foi conhecer os grupos ontem, mas não sabe quem vai enfrentar, enfim. É uma situação complicada. O grupo do Bahia é um grupo totalmente acessível, tem condições de passar em primeiro do grupo, tranquilamente, é o grande favorito para isso. O Bahia que está se reforçando, anunciou também no dia de ontem o William José, como eu já trouxe para vocês, mais uma notícia confirmada aqui do Meu Bahia. Eu expliquei para vocês a situação do William José, falei que ele provavelmente iria assinar com o Bahia, que a tendência do desfecho do negócio era positivo, que estava muito encaminhado, e esse negócio foi concretizado no dia de ontem com o anúncio oficial do jogador, que já está em Girona, inclusive, tá? Ele já viajou para a Espanha, ele assinou o contrato, chegou em Salvador, mas já fez todos os exames, tudo que tinha para fazer, já viajou para Girona, já foi anunciado e tudo mais. O William José que chega para reforçar um setor que nesse momento era carente no Bahia. Eu expliquei para vocês quando falei sobre o William José, era uma posição que o Bahia precisava se reforçar, porque o Bahia não tinha um camisa 9 que era tão decisivo, que era o famoso matador mesmo, um cara que conseguisse entregar pelo menos mais de 15 gols na temporada. Isso fazia falta para o Bahia, que era um time pouco letal, né? Um time pouco letal. Então precisava ter um jogador como o William José, que é o 4º maior artilheiro brasileiro da La Liga, né? Que é o Campeonato Espanhol. Então boa sorte para o William José, que ele possa fazer uma história bonita com a camisa do nosso tricolor de aço. Falando agora sobre o mercado de transferências e falando também sobre o zagueiro Nathan Silva do Pumas do México, eu quero trazer uma informação importantíssima em relação a esse assunto aqui no canal. Sobre o mercado de transferências, queria fazer obviamente um comentário sobre o planejamento, porque desde o começo da janela eu acompanhei muitos comentários aqui nos vídeos do canal e eu percebia muita gente falando sobre a janela do Bahia ser ruim, ou dos jogadores não serem tão atrativos assim, ou não serem aquilo que a torcida esperava, que a janela do Bahia era um desastre, que o Cadu Santoro era um desastre como diretor de futebol e tudo mais. E eu queria trazer a minha opinião praticamente com a janela quase que formada. O Bahia tem praticamente quase todos os reforços
que foi fazer nessa primeira janela, né, que foi buscar praticamente já confirmados, falta a chegada ainda de um goleiro e provavelmente de mais um jogador, caso alguma eventual saída aconteça ou oportunidade também. E eu vou explicar um pouco da situação do Nathan Silva, que se encaixa perfeitamente nesse assunto. Mas sobre as transferências, para mim é uma ótima janela do Bahia. Eu sei que eu já critiquei em alguns momentos aqui, mas no todo é uma ótima janela e eu vou explicar o porquê. O Bahia precisava, para esse início de temporada, melhorar alguns setores. E isso conseguiu fazer. O Bahia trouxe né, o Santiago Mingo, contou com a chegada do argentino de 23 anos e é um ótimo jogador, um jogador que eleva muito o nível técnico da equipe do Bahia, principalmente naquele setor. O Bahia conta com dois ótimos laterais direitos para a temporada, que é o Gilberto e o Santiago Arias. O Bahia tem um meio de campo que já era muito bom, aquele meio campo titular, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e o Cauli, todos eles jogando em forma, como aconteceu em muitos momentos do Campeonato Brasileiro. Já era um meio de campo muito bom e mesmo assim com o meio campo com reposições não tão boas assim, a equipe conseguiu chegar em oitavo no Campeonato Brasileiro e conseguiu estar na parte de cima da tabela por bastante tempo e fez melhor, né? Conseguiu contratar mais jogadores para essas posições, jogadores que elevam o nível do elenco, como o Michel Araújo, como o Rodrigo Nestor e também como o volante Eric, que chega do Atlético Paranaense. Além disso, contratou o Eric Puga, atacante, e agora o William José, para mim o melhor camisa 9 do elenco, talvez os top 5, né, melhores centroavantes em atividade do futebol brasileiro. O Bahia conseguiu o seu objetivo nessa janela, que era melhorar o seu elenco para a próxima temporada. É um trabalho que é feito a longo prazo, é um trabalho que é feito, que vai sendo construído com o tempo, e isso não tem jeito, mas o Bahia conseguiu aquele que era o seu objetivo nessa janela, que era melhorar o seu elenco, o que o Bahia se colocou para fazer, e isso o torcedor não pode reclamar. Que os nomes talvez não sejam os melhores, que talvez a gente pudesse ter outras oportunidades de mercado melhores, trazer jogadores com nível maior. Isso tudo eu posso concordar com vocês. A mesma coisa como eu falei na época do Michel Araújo. Para mim, não é um jogador que eleva tanto o nível assim. Mas tendo em vista aquilo que a gente tem como opção, é um jogador que chega com características diferentes e melhor. Consegue elevar também, entregar coisas diferentes do que a gente não tinha no elenco. Então, de uma certa forma, ajuda a elevar também. Rodrigo Nestor é um jogador que teve um momento muito bom em 2023. Não conseguiu se firmar, né, em 2024 no São Paulo. Mas está longe de ser um jogador tão ruim assim como as pessoas pintaram ele no início ali quando o Bahia contratou. Eu sei que os nomes não agradaram, quase todos os nomes não agradaram, mas o Bahia, na minha opinião, consegue o seu objetivo e consegue muito bem nessa janela, se reforçando bem para a próxima temporada. Se vai dar certo ou não, eu não sei. Mas o Rogério Ceni tem um elenco melhor do que ele tinha em 2024 e, consequentemente, o Bahia precisa fazer um campeonato brasileiro, mas não só um brasileirão, mas uma temporada completa melhor que a de 24, porque o Bahia tem poder de fogo para isso e precisa aproveitar. Falando sobre Nathan Silva, o zagueiro do Pumas do México, zagueiro que teve uma passagem brilhante com a camisa do Atlético Mineiro em 2021, ganhou o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil naquela oportunidade, e segundo o Leiro do canal do Info Bahia, o jogador tem o interesse do Bahia por trás. Eu queria explicar essa situação para vocês de acordo com as minhas apurações também, porque eu fui atrás de informações para trazer aqui no canal. Vamos lá. Quero explicar desde o começo, como todo mundo já conhece, explicando os contextos e tudo mais para o torcedor conseguir entender. Sobre Nathan Silva, zagueiro com muito destaque no futebol brasileiro, atualmente no futebol mexicano, também é titular absoluto do Pumas do México, mas a sua saída nessa janela de transferências não é descartada pelos mexicanos. O jogador vem recebendo muitas ofertas e o jogador praticamente pode sair do Pumas do México nessa janela, pelo menos essa conversa que rola lá no México. O Internacional, o clube brasileiro, fez uma oferta recentemente para o jogador que foi rejeitada pelo Pumas do México na casa dos 27 milhões de reais. O Bahia monitora sim a situação do Nathan Silva de acordo com as minhas apurações, mas o Bahia não tem o Nathan Silva como um plano A ou um jogador tão importante assim que o Bahia precisa concluir a negociação o mais rápido possível. O interesse, ele existe, a prioridade do Bahia nesse momento é contratar um goleiro e não um zagueiro, mas o Nathan Silva está sim no radar do Bahia, que sabe que pode perder algum jogador na posição, mesmo que improvável, mas pode ser que perca algum jogador, né, que algum jogador seja negociado e vendido, e o Nathan Silva viria como uma reposição. O Bahia sabe que o setor de zagueiro está muito bem preenchido com a chegada do Santiago Mingo, a dupla de zaga com Gabriel Xavier, mas obviamente reforçar o elenco nunca é demais, ainda mais com a chegada de um grande jogador, na minha opinião, que é o Nathan Silva. Então o Bahia sabe muito bem disso, sabe que também é uma oportunidade de mercado que pode aparecer e por isso vai tentar aproveitar, tá bom, meu povo? Essa é a informação que eu tenho para passar para vocês. Se a negociação de fato acontecer, ela deve acontecer na casa dos 30, 32, 33 milhões de reais, que é mais ou menos o que o clube mexicano espera pelo Nathan Silva, e é isso que eu quero passar para vocês. O Nathan tem contrato até 2027 com o clube mexicano, só para deixar registrado aqui no canal. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não esquece de gostei, também não esquece de se inscrever, que é muito importante. Até o próximo vídeo, valeu, tchau!